Há 100 anos, em uma cozinha mal iluminada, um homem mancando estava profundamente concentrado em seu trabalho. Do lado de fora, sua esposa o criticava constantemente pelos negócios fracassados, pela desordem familiar, pela falta de educação e pelos problemas financeiros. Apesar de ter enfrentado a poliomielite na infância, ele iniciou um pequeno negócio de doces aos 19 anos. Ao longo de 3 gerações, não só criaram o chocolate mais popular do mundo, como também construíram um vasto império empresarial. Hoje, a família ocupa o terceiro lugar entre as mais ricas dos Estados Unidos. A empresa continua sendo de propriedade privada. Como essa família conseguiu manter seu legado? Conheça a história da família Mars. Nascido em 1883 em Hancock, Minnesota, uma pequena cidade sem grandes atrativos, Franklin cresceu em um ambiente tranquilo, com poucos habitantes e uma economia baseada principalmente na agricultura. Seu pai trabalhava em uma fábrica local de processamento de grãos, mal ganhando o suficiente para sustentar a família. Infelizmente, o jovem Franklin sofreu de poliomielite leve e não podia correr e brincar no parque como as outras crianças. Na maior parte do tempo, ele tinha que ficar em casa, isolado do mundo exterior. Durante esse período, sua mãe se tornou sua companheira e professora, talvez para passar o tempo ou para garantir que ele adquirisse uma habilidade que pudesse usar no futuro. Ela ensinou Franklin a fazer doces na cozinha. Para o jovem Franklin, o mundo dos doces era como um reino encantado. Ele começou a experimentar diferentes nozes e ingredientes, explorando várias combinações de sabores, e cada nova tentativa o deixava empolgado. Naquele ano, Franklin concluiu o ensino médio. Para ajudar nas despesas da família, ele e sua mãe começaram a fazer e vender um doce tradicional chamado Taylor's Brown Sugar Squares na cozinha de casa. Eles aqueciam açúcar mascavo, misturavam com outros ingredientes, despejavam em moldes para esfriar e depois cortavam em fatias finas. Naquela época, esses doces eram produzidos principalmente por pequenas oficinas familiares. Comparados aos doces industrializados modernos, seu sabor era relativamente simples e seus preços não eram competitivos. Naquele momento, a Hershey Company de Milton Hershey já estava bem estabelecida e era bem recebida pelo público. Em comparação, o negócio de doces de Franklin parecia insignificante. Como era de se esperar, sua primeira tentativa empreendedora terminou em fracasso após alguns meses. A vida tinha que continuar. Em 1902, Franklin, então com 19 anos, casou-se com uma jovem chamada Ethel. Após formar uma família, ele conseguiu um emprego como vendedor, mas não se adaptou. Saía cedo e voltava tarde todos os dias, mas seu desempenho era mediano. Sua renda não era ideal. Além de não contribuir economicamente para a família, Franklin passava todo o tempo depois do trabalho experimentando novas receitas de doces na cozinha. Isso deixava sua esposa muito irritada. Ela achava que, se ele não conseguia sucesso nas vendas, deveria procurar outro emprego. O negócio de doces seu e da sua mãe fracassou há muito tempo. Você não consegue ganhar dinheiro fora e nem cuida das crianças em casa. Parece que tivemos a pior sorte do mundo. Apesar das constantes críticas da esposa, Franklin permanecia impassível. Ele frequentemente dizia a ela: as receitas da minha mãe estavam desatualizadas. Estou tentando coisas novas agora. Se der certo, abriremos outra loja. Até os caras da Chinatown dizem: melhor dormir no chão e ser seu próprio patrão. Você não entende. Com essas discussões constantes, a vida familiar deles foi se desintegrando aos poucos. Em 1910, após 8 anos nessa situação, Ethel não aguentou mais e pediu o divórcio. Para sua surpresa, Franklin concordou sem hesitar, dizendo: vamos seguir em frente. Nosso tempo acabou. Vamos nos separar em paz. O filho deles, Forrest, assumiu o negócio da família. A longa negligência de Franklin com a família havia desgastado sua relação com Forrest. Apesar desses desafios emocionais, Franklin manteve-se resiliente. No mesmo ano, ele se casou novamente com uma mulher que, coincidentemente, também se chamava Ethel. Diferente da primeira esposa,
essa nova Ethel era muito mais apoiadora de seus empreendimentos comerciais. Esperando que uma mudança de cenário trouxesse mais sorte, o casal se mudou de Minnesota para Tacoma, Washington. Em 1911, fundaram a Mars Candy Factory em Tacoma. Embora chamada de fábrica, tratava-se essencialmente de uma pequena operação familiar. Franklin dedicava-se à fabricação dos doces, enquanto sua esposa cuidava das vendas, promovendo os produtos nas mercearias locais. Apesar dos esforços, o negócio enfrentava dificuldades para prosperar. Nos 10 anos seguintes, passaram por diversas quase falências e até contraíram empréstimos com juros altos para manter o negócio funcionando. Inevitavelmente, isso levou à perda de todos os seus bens para os credores. Sem outras opções, voltaram para Minnesota em 1920. O negócio está estável e temos uma casa grande agora. Até os caras da Chinatown dizem: irmãos enfrentam tigres juntos, pai e filho vão à guerra juntos. Volte e ajude seu velho. Mas Forrest, que nunca teve grande consideração pelo negócio de doces do pai, não ficou impressionado. Ele acreditava que a indústria do carvão era mais lucrativa e estava determinado a seguir uma carreira na mineração. Assim, matriculou-se na Universidade da Califórnia para estudar o assunto. Já na escola, Forrest demonstrou uma característica semelhante à do pai, uma habilidade para empreender. Ele conseguiu um emprego de meio período na cantina da escola, onde podia comprar carne e vegetais com um desconto significativo. Ao contrário de outros que poderiam ver isso como uma vantagem do emprego e aproveitar a comida para si, Forrest revendia esses itens discretamente para outros estudantes. Com essa revenda, ele conseguia ganhar uma média de $100 por semana em 1923, uma quantia considerável na época. Ele se gabava de ser o garoto mais rico da Universidade da Califórnia. Quando chegou o verão e a cantina fechou, Forrest, viciado em ganhar dinheiro, não ficou parado. Ele se juntou a uma equipe de vendas que viajava pelo país vendendo cigarros Camel, o que lhe permitia ganhar dinheiro enquanto conhecia novos lugares. Uma noite, em Chicago, ele e seus colegas cobriram todos os postes de luz, vitrines e carros com posteres de cigarros Camel, mas foram rapidamente presos pela polícia. Os policiais reclamaram que, se todos fizessem o mesmo, as ruas de Chicago seriam um caos. Impassível, Forrest explicou calmamente que estava apenas seguindo as ordens do chefe para garantir que todos soubessem que ele tinha estado ali. As táticas exageradas de marketing de Forrest fizeram com que o incidente fosse noticiado no jornal local. Naturalmente, ele também foi preso. Seu pai, Franklin, foi notificado e correu para Chicago para pagar a fiança e levá-lo para casa. Ao saírem da delegacia, decidiram tomar um refrigerante para acalmar os nervos. Sentados no balcão, tomando refrigerantes de malte de chocolate, Forrest de repente se virou para o pai e perguntou: por que você não coloca malte de chocolate nas barras de chocolate? Essa pergunta marcou um ponto de virada nos negócios da família. Em 1923, a barra Milky Way foi lançada. O sucesso da Milky Way permitiu a Mars estabelecer uma equipe de vendas em tempo integral e registrar rapidamente o produto como marca registrada da empresa, solidificando sua posição no mercado de doces. Com o aumento das vendas, Franklin logo encontrou um novo problema. A cobertura de chocolate das barras Milky Way era insuficiente. Desesperado, ele procurou Milton Hershey, fundador da Hershey Chocolate, para colaborar e usar o chocolate de alta qualidade da Hershey na cobertura. Essa parceria não apenas resolveu o problema, mas também fez da Mars o maior cliente da Hershey, criando uma relação que duraria por gerações. Em 1929, Franklin transferiu a fábrica para Chicago, um importante centro ferroviário entre as costas leste e oeste. Essa localização proporcionou uma excelente rede logística, expandindo significativamente o mercado de doces da Mars. Nesse ponto, Franklin já havia se transformado de um pequeno empresário azarado em um empreendedor de sucesso. Apaixonado por cavalos, além de gerenciar seu negócio de doces, Franklin comprou uma fazenda e começou a criar cavalos. Em 1930, ele nomeou uma nova barra de chocolate em homenagem ao seu cavalo favorito, Snickers. Em 1932,
a Mars lançou a barra Três Mosqueteiros, com 3 sabores: chocolate, baunilha e morango. Operando no West Side de Chicago, a Mars Inc. alcançou vendas anuais superiores a 24 milhões de dólares. Naquele mesmo ano, Franklin se permitiu o luxo de comprar um Duesenberg e um Cadillac de 16 cilindros para sua esposa. Apesar do sucesso aparente, as diferenças na filosofia de negócios entre Franklin e seu filho Forrest começaram a tensionar o relacionamento deles. Forrest achava que seu pai geria a empresa de forma ineficiente, com produtos inconsistentes e supervisão frouxa. Mesmo sem um título oficial, Forrest começou a se envolver na gestão da empresa, implementando suas próprias ideias. Isso causou confusão entre os funcionários e caos na fábrica. Franklin, furioso, confrontou Forrest, resultando em discussões acaloradas. Forrest sugeriu que, se seu pai lhe desse 1/3 das ações da empresa, ele se mudaria para o Canadá para estabelecer uma fábrica e buscar a expansão internacional, semelhante à estratégia da Hershey. No entanto, Franklin, satisfeito com suas conquistas atuais, rejeitou o plano de Forrest. Frustrado, Forrest afirmou que, se não recebesse as ações para iniciar uma fábrica no Canadá, ele iria embora. Sem outra opção, em 1932, Franklin deu a Forrest a receita do Milky Way para que ele iniciasse seu próprio negócio. Forrest e sua esposa Audrey mudaram-se para a Inglaterra com esse objetivo. Posteriormente, foram para a Suíça, onde Forrest trabalhou na Nestlé por um tempo para aprender a arte de fazer chocolates europeus. Eventualmente, o casal se estabeleceu em Slough, um subúrbio de Londres, onde Forrest fundou a primeira fábrica da Mars na Europa. Enquanto isso, em Paisley, Tennessee, a paixão de Franklin pelo chocolate havia diminuído. Ele dedicou toda a sua energia às suas amadas atividades equestres. Junto com sua esposa Ethel, fundou a Fazenda Galaxy, onde criavam cavalos e construíram uma pista de corridas e estábulos. Em 8 de abril de 1935, aos 51 anos, Franklin sofreu um ataque cardíaco repentino e faleceu, sem deixar instruções. No funeral, os familiares se perguntavam quem assumiria a empresa. Ethel então se dirigiu aos presentes, afirmando: com a partida de Franklin e nosso filho mais velho envolvido em uma grande operação no Reino Unido, meu irmão e eu tivemos que administrar a parte americana. Todos concordaram relutantemente, pois não havia outra opção melhor. No entanto, em menos de um ano, as operações americanas da Mars entraram em caos e o desempenho começou a declinar. Sem conhecer bem as operações do negócio, Ethel teve dificuldades para gerir a empresa de forma eficaz. Eventualmente, Ethel não teve escolha a não ser chamar Forrest de volta do Reino Unido e vender suas ações para ele, passando oficialmente a empresa para a segunda geração. Desde o momento em que Forrest retornou, mudanças começaram na fábrica de Chicago. Esse gesto dramático deixou todos na sala atônitos. Após a reunião, Forrest iniciou imediatamente as reformas, aboliu o refeitório executivo, demitiu o chefe francês, desmontou as divisórias nos escritórios de gestão e vendeu o jato da empresa. Forrest explicou: digo isso porque esses produtos são a base da nossa riqueza hoje. A partir de agora, cada ação da empresa deve ter como objetivo gerar lucro. Ele tomou medidas significativas para melhorar a empresa, aumentando os salários dos funcionários em 30%, mudando os salários anuais para remuneração baseada no desempenho e implementando cartões. Essas mudanças rapidamente colocaram a empresa de volta nos trilhos. Em 1936, Forrest introduziu os Maltesers no mercado europeu, aproveitando suas conexões na Europa para promover o produto em diversos países. Os Maltesers se tornaram icônicos para aqueles nascidos na década de 1980, frequentemente aparecendo em filmes de artes marciais como Remédios Milagrosos, deixando lembranças duradouras. Com o negócio de confeitaria estabilizado, Forrest desempenhou um papel crucial na modernização, expansão e globalização da corporação. Inspirado por essa observação, ele decidiu criar doces de chocolate semelhantes. Em 1941, ele se associou a Bruce Murray, filho do presidente da Hershey Chocolate Company, William Murray.
Esses dois empreendedores de segunda geração investiram juntos no projeto de confeitos de chocolate, garantindo uma participação igual para ambos. Eles deram ao novo produto o nome de M&M's, uma combinação das iniciais de Mars e Murri. A casca dura de açúcar impedia que o chocolate derretesse nas condições quentes e úmidas do Teatro do Pacífico. Durante a Segunda Guerra Mundial, os M&M's foram fornecidos exclusivamente ao Exército dos Estados Unidos, tornando-se seu maior cliente. Forrest lucrou significativamente com a guerra, com a fábrica de Newark enviando 200 mil libras de M&M's semanalmente para os soldados americanos na linha de frente. Após a guerra, os M&M's conquistaram popularidade em todos os Estados Unidos, com a Mars produzindo cerca de 90 mil quilos por semana, uma quantidade impressionante. Para evitar falsificações, a Mars começou a imprimir a letra M em cada M&M's em 1950, utilizando equipamentos especializados de impressão de alimentos para garantir a consistência. Isso não apenas fortaleceu a imagem da marca M&M's, mas também permitiu que os consumidores identificassem facilmente os produtos autênticos. Tanto Franklin quanto Forrest eram extremamente zelosos em manter a confidencialidade das fórmulas e processos de fabricação de seus produtos. No período pós-guerra, o portfólio da Mars incluía não apenas os M&M's, mas também outro produto principal, Snickers. Forrest reformulou a estratégia de marketing dos Snickers, promovendo-o tanto como um lanche quanto como um produto que satisfaz a fome, especialmente no contexto do crescimento econômico. Com sua combinação de nozes, chocolate e nougat, os Snickers ofereciam um sabor rico, tornando-se um favorito entre os trabalhadores. Em 1960, Forrest começou a preparar seu filho, Forrest Jr., como o futuro líder da empresa, integrando-o ao núcleo operacional com padrões extremamente rigorosos. Em 1961, Forrest Jr. foi enviado a Veghel, na Holanda, para supervisionar a construção de uma nova fábrica. Para garantir o progresso do projeto, Forrest Jr. frequentemente passava a noite no tumultuado local de trabalho. Infelizmente, apenas 3 dias antes de a fábrica iniciar a produção, um incêndio repentino quase a destruiu completamente. Embora outros executivos da empresa acreditassem que o desastre estava fora do controle de Forrest Jr., seu pai ficou furioso e insistiu que ele assumisse a responsabilidade publicamente. Sob imensa pressão, Forrest Jr. conseguiu reconstruir a fábrica em apenas 9 meses. Em 1969, o mais velho Forrest se aposentou, passando oficialmente as rédeas da empresa para seu filho. A partir da década de 1970, sob a liderança de Forrest Jr., a Mars Inc. expandiu e diversificou suas marcas por meio de fusões e inovações. A empresa se aventurou em diversos setores, incluindo confeitos, alimentos para animais de estimação e arroz. Cada marca buscava se destacar em seu campo, consolidando a Mars Inc. como a Procter & Gamble da indústria alimentícia. Produtos icônicos como Skittles, Dove Chocolate e a ração Whiskas tornaram-se referências. Ao longo do tempo, a empresa continuou a expandir. Na década de 1980, os produtos da Mars já estavam presentes em mais de 30 países, com vendas anuais superiores a 9,5 bilhões de dólares. Em 2024, a família Mars, com um patrimônio líquido de 117 bilhões de dólares, tornou-se a segunda família mais rica dos Estados Unidos, atrás apenas da família Walton, famosa pelo Walmart. Atualmente, a Mars Inc. é controlada principalmente por Jacqueline Mars e John Franklin Mars. Forrest Jr. faleceu em julho de 2016 em Seattle, vítima de um ataque cardíaco, aos 84 anos. Então, qual é o segredo para a riqueza duradoura da família Mars ao longo do último século? A chave está no princípio da liberdade, um dos 5 valores estabelecidos pelo velho Forrest. Ele acreditava que a melhor maneira de manter a empresa era mantê-la privada e familiar. Ao se afastar de Wall Street, a Mars não precisava se preocupar com a pressão dos mercados de capitais por retornos financeiros imediatos. Essa autonomia permitiu que tomassem decisões livremente, mesmo que isso significasse sacrificar lucros de curto prazo em prol de ganhos futuros. O que é família? A Mars valoriza muito a privacidade e mantém um perfil discreto,
evitando se tornar o centro das atenções. No final dos anos 1980, quando a revista Forbes listou pela primeira vez a família Mars entre as 400 mais ricas dos Estados Unidos, Jacqueline Mars deixou clara sua posição. Durante um jantar, Jacqueline Mars foi colocada ao lado de Malcolm Forbes, o editor da revista. Insatisfeita com a invasão de privacidade de sua família, ela ameaçou sair a menos que trocassem seu lugar. Ao manter essa postura firme, a família Mars conseguiu preservar a integridade de sua cultura empresarial, garantindo a independência e o crescimento contínuo do seu negócio familiar. Esta é a história da Mars Inc. hoje. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.